No ar, radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Bom dia, 7 horas e 1 minuto. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, sexta-feira, 9 de agosto de 2013. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Ainda hoje, participação do vereador Geraldo Celestino, do PSDB, e também o secretário de Transportes de Guarulhos, Atílio Pereira. Participe. Vamos agora às principais manchetes dos principais jornais do país. O Estado de São Paulo destaca a investigação de cartel acirra a guerra entre PT e PSDB. Partidos entram em confronto no Congresso e em São Paulo. O objetivo é atacar a reeleição de Dilma e Alckmin. Pela primeira vez, o Supremo condena senador por fraude. Alstom pagou 20 milhões de dólares em propinas no Brasil, não só em São Paulo, hein? Prestem atenção, hein? O metrô da Bahia já entrou também no escândalo. Presidente do TSE sabia de acordo, diz corregedora. Não fico surpreso, não. Sargento da Rota ensinou o filho a atirar. Já a Folha de São Paulo circula destacando o Supremo muda a posição e diz que cassação cabe ao Congresso. Comandante da tropa de choque de São Paulo é demitido após críticas. Bem, tinha que sobrar para alguém, né? Tá. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Roberto Samuel. Os amigos. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Governo Covas atuou, né? Está autuando agora. Governo Covas atuou em acordo de empresas, diz Diário de Alemão. Que diário de quem? De um alemão da Siemens, diretor executivo. Não é um jornal, não. Pensei que fosse um jornal alemão, mas é o diário de um executivo alemão. Aliás, ontem mostraram o trecho das trocas de mensagens. Não eram amorosas, mas eram bem caridosas. Carinhosa. Mas é estranho, né? Você pegar, vamos supor, duas pessoas conversando, e essas pessoas citam o nome de uma terceira, essa terceira está envolvida. A polícia já acha que aquele terceiro é o que acendeu o cigarro, que virou a cambalhota. Então vou começar a falar mal de um monte de gente. Complicado. É fácil, Ministério Público grampeou mais de 16 mil telefones. Reclama dos americanos. Reclama dos americanos. É só perguntar pro Obama, gente. Não precisa o Obama tem tudo isso gravado, nós ficamos gastando dinheiro aqui à toa. Pega do Obama emprestado. Bom, a Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos, circula destacando em meio a investigações. Olha só, toca a música. Atenção, mais uma vez, sai da frente que lá vem o trem, vai Pedro. Em meio a investigações, Estado confirma metrô em Guarulhos. Não sabe para guiar, mas confirma.
Secretário de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, falou ontem pela primeira vez oficialmente sobre a mudança do projeto da ampliação da linha verde do metrô, que deve trazer 2 estações a Guarulhos. Uma coisa eu tenho certeza, as eleições vão chegar antes do metrô. Não, e uma coisa eu tenho mais certeza ainda, que até as eleições, o que vão anunciar de metrô para Guarulhos, vai ter metrô, vai ter trem, vai ter linha Jade, linha verde, amarela. Só uma observação. O empresariado acaba investindo onde dá dinheiro. Isso é lógico. Mas no metrô, o transporte ficou claro que dá dinheiro. Por que não fazer esse metrô? Porque aí não é PPP, aí quem tem que fazer... Porque às vezes dá dinheiro de outra forma. Dá dinheiro demais, é tipo fé. Entendeu? Tem muita fé. Às vezes dá dinheiro de outra forma. Estava vendo, uns 35 anos que nós temos o metrô, né? Desde 78 começou o metrô, é isso? No início dos anos 70. 75. Nos anos 75. Então, de lá para cá nós temos uma média de 1,5 km por ano. Muito pouco. Nossa malha ferroviária de metrô é 75 quilômetros. Comparado com a do México, o México já tem 300 quilômetros e tem a mesma idade. Então... a de Biritiba Menina está com 7 quilômetros, começou anteontem. E conforme nós noticiamos ontem em primeira mão, até com a participação de um ouvinte, acidente entre 2 ônibus deixa 15 feridos na Dutra. A Nova Dutra informou oficialmente que não havia nenhum ferido. Não. O nosso ouvinte, eu vi na televisão, o Fabiano informou em primeira mão que havia pelo menos 13. E nós confirmamos, apostamos nele, acertamos. Agora, não sei se vocês perceberam, eu não percebi, a Polícia Civil paralisa 90% das delegacias do Estado de São Paulo. Eu não percebi nada. Tem hora que... Mas paralisa assim. Paralisa, mas não paralisa. Você entendeu como funciona? Não. Não é sempre assim, não? Faz que não atende. Entendeu? É uma espécie de derrame. Mas tem algumas coisas que você continua fazendo, trabalhando nas investigações, eles continuam, sabe? Lá, fecha só o balcão. Fecha só a portinhola, mas continua trabalhando. Falando nisso, eu quero registrar, ontem eu recebi uma informação do agente de trânsito que eles estão sem talão para emitir multas de trânsito. Graças a Deus, hein? Pois é. Eu falei para ele, você me permite não ficar triste? Eu falei. Eu estou contente. Eles estão sem talão? Estão sem talão. Marca um papelzinho de pau, vou jogar fora. Teve um problema na gráfica. Então ele reclamando que está sem, eu falei, eu não vou ficar triste não. Eu queria que eles ficassem sem talão, eram 6 meses. Enfim, uma boa notícia para nós. Enfim, para o motorista guarulhense, uma boa notícia. Vamos dar um rápido intervalo, produção. 2 minutos e voltaremos. Participe. 2451-2121, 2459-2727.
10 minutos, 7h10, Radar de Notícias ao vivo. Participe 2451-2121, 2459-2727. Já conosco aqui no estúdio, vereador Geraldo Celestino. Bom dia, vereador Celestino. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Arnone. Bom dia, ouvintes do Radar, telespectador da TV Cantareira. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vereador, além de ser filiado ao PSDB, o senhor é membro do diretório estadual. Como é que repercute essa crise envolvendo o metrô de São Paulo dentro do partido? Olha, Pedro, é uma crise que foi montada aí ao longo desse período, desse início de ano. É o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, que é gerido pelo governo federal, ligado ao Ministério da Justiça, e tem a investigação da formação de cartel pelas empreiteiras aí na construção do metrô na cidade de São Paulo, que querem atingir o PSDB a qualquer maneira, e consórcios de construções de grandes obras. Isso existe em todas as cidades, em todas as metrópoles, em todas as grandes cidades, onde as empresas se unem em um consórcio para construir tal obra. E toda obra de grande porte, vamos citar o viaduto Cidade de Guarulhos, toda obra que foi construída pela Camargo Correia, você tem que fazer o quantitativo da obra. O quantitativo da obra e o edital é publicado com o valor da obra. Com o valor da obra. Tá? Então o governo não superfaturou o valor da obra, foi colocado o valor real da obra e as empreiteiras se uniram em um consórcio para ganhar a licitação e executar as obras. Tá? Agora, hoje a denúncia que foi combinada com o governo do Estado, eu conheço o governo Mário Covas, conheço o governador José Serra, conheço o governador Geraldo Alckmin. A seriedade dessas três figuras públicas é um exemplo para a nossa classe política. Tá? Queria acusar o governador Geraldo Alckmin e o José Serra de corrupção eu não vou nem falar que é uma tentativa de antecipar o processo eleitoral do ano que vem. Porque o PT quer se manter no poder a qualquer custo, e o grande sonho do Partido dos Trabalhadores é ganhar o governo do Estado. E você pega o CAD hoje, o CAD é dirigido pelo acho que é sobrinho, parente do Gilberto Carvalho, que é o secretário-geral da Presidência da República. Então estão tentando repercutir uma questão a nível nacional. As investigações do governo do Estado colocou à disposição do Ministério Público, à disposição do CAD, à disposição da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados. O governo do Estado não tem medo de investigação nenhuma. E tenho certeza, tá? Estão tentando aí jogar na imprensa, a investigação, segundo no CAD, está correndo em segredo de justiça, mas estão informando a imprensa por alguns trechos onde cita o Mário Covas, onde cita o governador Serra, pingadinho, tá? Não colocam as declarações total da Siemens, porque em nenhum momento a Siemens acusou o governador Geraldo Alckmin por corrupção, José Serra ou Mário Covas. Ela fala que houve um cartel. E se houve um cartel entre as empresas, quem cometeu o crime foram as empresas. Quem cometeu o crime foram as empresas. Quem nem pagaram as empresas. Então a Siemens agiu como bandida. O bandido que vai ao Ministério Público e delata o crime para poder se safar do crime, para poder uma delação premiada, para não ser condenada. Tá? Então a Siemens é bandida da história também. E se houve cartel, foram entre as empresas. E se houver algum funcionário do governo do Estado envolvido, será punido exemplarmente, será punido, porque o PSDB, o governador Geraldo Alckmin, tem uma responsabilidade, é um dos melhores governos que nós já tivemos no Estado, é muito sério, você conhece o governador Geraldo Alckmin, nunca teve uma denúncia de corrupção que manchasse o nome do governador, mas quer antecipar o processo eleitoral, tem aí o julgamento do mensalão, que vai iniciar o julgamento do mensalão dia 14. Outra vez. É o recursos. E até o final do ano tem aí membros da cúpula do PT indo para a cadeia. Será? Vai. Vou pedir uma parte aqui aos dois aqui, por favor. Vai. Repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, Arnona, vereador Geraldo Celestino e principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. É uma noite tranquila no plantão policial aqui do 1º DP na região central da cidade, Pedro. Eu li o livro de ocorrência ali, pequenos delitos foram cometidos aqui, mas duas ocorrências me chamaram a atenção. Uma é um furto de veículo que foi registrado aqui, e um outro, um assalto a uma trabalhadora que atravessava aquela passarela ali na Dutra, que dá acesso até o Shopping Internacional. As duas, Pedro, não pela violência, mas sim pela recorrência
dos fatos, que segundo os policiais, são 2 casos que todos os dias praticamente são registrados aqui no DP, Pedro. Eu não sei o que é mais perigoso, né? Atravessar na passarela ou na rodovia Presidente Dutra, né? Exatamente, Pedro. Com relação, Pedro, à questão dos furtos de veículo, o que me chama a atenção, porque há uma semana eu estou cobrindo aqui o DP, é a recorrência desse fato. Eu conversei com alguns investigadores aqui de uma maneira informal, não é nenhuma informação oficial. Segundo eles me falaram, há cerca de 1 ano, havia aqui em Guarulhos uma investigação no sentido, na seguinte linha, Pedro. Eles achavam que esses crimes, na realidade, não estavam acontecendo, fazia apenas parte de estelionatário. O que acontecia? A pessoa tem um carro de segunda linha, esse carro está com o preço caindo, ele simplesmente simula o roubo desse carro para receber o dinheiro do seguro. Mas segundo esses investigadores, com a mudança de comando aqui da seccional, essa linha de investigação ela foi abandonada, mas por um bom tempo ela foi o que norteou aqui o policiamento na cidade. Ô Rodrigo, não sei se dá tempo, mas ontem eu recebi informação que aqueles carros abandonados na rua Lourdes Rabelo já teriam sido retirados. Você pode tentar confirmar? Perfeitamente, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Voltando naquele estudo. Vereador Celestino, sobre o metrô para Guarulhos, há uma dúvida, não sei se o senhor tem essa informação. Onde seria a estação do metrô ao lado do Shopping Internacional? Lá ficaria uma estação grande, Pedro Natália. A estação vai ficar entre o Auto Shopping, do Internacional Shopping, e o Internacional Shopping. Inclusive o Estado solicitou ao General Shopping, o Grupo General Shopping, que cedeu o espaço ali no estacionamento para fazer o canteiro de obras. Então já houve uma reunião, tá? E o processo está acelerado. Veio o metrô para Guarulhos, sim, já foi feita a sondagem, foi feita a sondagem de solo ali nos locais. Então tá? embaixo do estacionamento. Embaixo do estacionamento. É aquela área descoberta. É a área descoberta, uma área próxima a Philips. Deve ter algumas apropriações ali próxima. A área da Philips. Antiga Philips, onde está o Auto Shopping, uma parte da estação. E a outra, a estação vai ser dos 2 lados da Dutra. Eu não vejo local ali, sinceramente. Subterrâneo, me parece. Vai ter um túnel, um túnel na Dutra, tá? Para o metrô. Então vai ter a estação dos 2 lados, tá? E de repente até o outro ontem shopping, eu estive conversando com o secretário. Ontem eu estive conversando com o secretário de Transporte Metropolitano, Jurandir Fernandes, e o processo está muito acelerado. Mas não tem vai ter ali não. tem várias readequações viárias que eu estava conversando ali com o secretário da MTU, vai passar o corredor de ônibus Guarulhos-Tucuruvi também na região. Então, nos próximos anos aí, nós teremos aí grandes obras a nível de transporte do governo do estado no município de Guarulhos. O senhor já nos traz uma novidade, então. Então, a área é ao lado da antiga Philips, onde hoje... Auto Shopping, né? O Auto Shopping deve desaparecer. Não, é ao lado. Onde está a Universidade de Guarulhos, o local de eventos? Aí? Isso, é ao lado. Hospital veterinário. É ao lado, inclusive, o espaço de eventos. Já solicitaram o espaço um espaço ali do estacionamento do Shopping Internacional para a construção do canteiro de obra. Então o metrô vem sim, o trem vem antes, né, que vem aqui da Engenheiro Goulart. Jade. Então. Vereador, falando nisso, aquela questão daquela favela na área do governo do estado? Já encerrou-se as notificações, o oficial da justiça já notificou todas as famílias. Agora é o processo, a assistente social já está conversando com as famílias, que já estão todos cadastrados. Vai ter um aluguel social. Tá? Eu tenho uma reunião agora na CDHU, não sei se vai ser segunda ou quarta, para estar discutindo isso aí com o secretário adjunto de Estado, que é o Marcos Penido. Tá? Não tem nada a ver com o Penido. Um susto, né? O Marcos Penido, que é o secretário adjunto de Estado da Habitação, que está acompanhando esse processo. Então, na próxima semana eu vou passo a notícia para vocês e está informando a população. A favela vai ser feita a reintegração de posse, que local é ao lado do hospital. É um absurdo você ter aquele local ali, onde as pessoas reciclam ali. Tem uma parte que há reciclagem, e a diretoria do hospital já está solicitando há muito tempo que seja removida aqueles moradores daquele local. Então isso vai acontecer em breve aqui no município de Guarulhos. Então, Pedro, além da questão da retirada da favela daquele local, temos também, já foi publicado o edital, agora veio o fórum para Guarulhos. Finalmente. É uma área ao lado do fórum, o governo do estado tem um projeto de fazer uma PPP ali para uma grande área comercial, porque você vai ter o fórum, tem que ter escritório de advocacia, então vai ter uma área comercial.
É uma área super valorizada. E a outra área entre Minas e Espírito Santo, nós estamos aí discutindo para que seja construído um centro comercial. Seria bom. A área do bosque, a prefeitura já iniciou ali a construção do bosque, Secretaria do Meio Ambiente. Eu estou vendo uma polêmica, vereador, lá no Parque Secap sobre os ambulantes, não, né? O que eu diria ali? Os trailers. Os trailers. Não, chimbocas. era trailers, né? E acabou virando barracas. Na minha época era chimboca. Colocou o trailer, foram construindo puxadinho. Teve um momento, Pedro, que ali foi necessário para o Parque Secap. Porque ali, antigamente, nós não tínhamos um comércio ali. Então, hoje o Parque Secap cresceu. Nós estamos discutindo com os comerciantes, eles estão em área ocupada, ali é uma ocupação, tá? Que não tem licença de funcionamento, não tem a autorização sanitária, tem trailers que fornecem almoço. Então, nós já estamos aí discutindo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Já tivemos a primeira reunião com o secretário do SDU, o Benê, e dentro de 15 dias teremos uma outra reunião para começar ali o processo de retirada daqueles trailers e implantação de uma praça, de uma mini praça de alimentação dentro do bosque. E como é área pública, como aconteceu no Lago dos Patos, para não acontecer o que aconteceu no Lago dos Patos, então deve ser feita uma licitação pública. Ontem o jornalista Valdir Carleto até publicou no Facebook, me parece que até obras de alvenaria estão sendo feitas ali na região. Sim, obras de alvenaria, foi feito puxadinho, e tem alguns proprietários que se sentem dono, estão bravos, pô, isso aqui é meu, eu investi dinheiro. Nunca pagaram R$1 de imposto, nunca pagaram, estão ali há mais de... Tem os antigos, como o São Carlos ali, o Venâncio e outros trailers ali, que prestam um grande serviço à comunidade, tem aquela higiene necessária, tá? Mas tem outros que chegaram por último, que compraram irregularmente e se sente dono. Ali do local. Então, ali existe a perturbação do sossego, ali ao lado do 44 Batalhão, o batalhão já comunicou à prefeitura para retirar aquele comércio daquele local. Então, nós estamos aguardando. O Secap precisa de um choque de ordem, né? Choque de ordem, e com certeza até 2016 o Secap estará 100% revitalizado. É essa a nossa luta. Eu tive apoio de muitos proprietários de trailers lá, eu sempre coloquei para eles, olha, vai chegar uma hora que serão retirados. Se você fizer uma pesquisa no Parque Secap, 90% da população é contra aquele comércio, é a favor de... É tanto assim, é? 90%. Isso é muito grande. Hoje, tirando alguns trailers que a terceira idade utilizam após os jogos de futebol ali no centro esportivo, tá? Outros trailers é a maioria de pessoas de outros bairros que frequentam o Parque Secap. E de consumo de bebidas, né? Consumo de bebida alcoólica, não tenho nada contra, sou contra o exagero, né? Nós também gostamos do pós-jogo de futebol tomar uma cervejinha, mas no limite. Beba com moderação. É assim que fala. Utilize os trailers, de vez em quando você passa lá, eu estou lá no trailer do Jair, no trailer do Seu Carlos, no trailer do Venâncio, a gente utiliza, mas com o início da obra do bosque e será revitalizado com certeza. E nós tivemos a reunião com o Benê, com a comissão, nós temos uma comissão de síndico, um núcleo que chama NAU, Núcleo de Ação Local. Nós nos reunimos todos os meses, toda a última segunda-feira do mês, lá no campo de bote, e discutimos todos os problemas do Secap. Esse NAU quase virou não, hein? Não, mas funciona, viu? Funciona porque você reúne, nós temos 10 síndicos, e são todos atuantes. A Regina do condomínio Sergipe, que é síndica do Sergipe, é a presidente do núcleo. A Dona Lourdes, síndico do condomínio Bahia, é a secretária, e o Francisco Marinho, síndico do condomínio Paraná, é membro. Então isso funciona e a gente trabalha com a comunidade. Faço parte do bloco de oposição na Câmara Municipal, sou oposição a essa administração, mas a gente está ali discutindo os problemas de Guarulhos e a gente leva à prefeitura. E para isso nós temos que ter o apoio da comunidade. Obrigado, vereador Celestino, pela participação. Estamos à disposição. Nessa questão do metrô, a gente vai trazer mais informações. Por favor. Até pedir para o secretário metropolitano, Jurandir Fernandes, de vir aqui no Radar de Notícias. Seria um prazer. Ele ficou de marcar uma data, então eu informo vocês. O senhor já deu uma notícia aqui, o local, já é uma surpresa. Tá. Bom, secretário de Transportes, Atílio Pereira, já pelos bastidores, em seguida aqui, 2 minutos. A primeira FM do Brasil.
7 horas e 27 minutos, 7h27, Radar de Notícias ao vivo. Já conosco aqui no estúdio, o secretário de Transportes de Guarulhos, Atílio Pereira. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Roberto Samuel, os ouvintes do Radar de Notícias. Prazer estar aqui novamente para conversar com vocês. Obrigado pela participação. Roberto Samuel, antes vamos falar da sessão da Câmara, que teve um momento importante. Vamos falar rapidamente aqui. Quero destacar um pronunciamento do vereador Heleno Metalúrgico, né, que, devido a uma reportagem da Folha Metropolitana, na verdade, uma nota, né, se eu não me engano foi da coluna do Pedro, a respeito de que ele e o vereador Jesus iria dar uma sabatinada no secretário de Meio Ambiente. E me parece que alguém do Bom Clima acabou ligando para o sindicato dos metalúrgicos. Isso irritou muito o vereador Heleno, e disse que, inclusive, vai dizer nomes na próxima semana. Ligaram para o Pereira, que é o presidente do sindicato? Ligaram para o Pereira. Pô, o que será, hein? Será? Foi eleito pelo sindicato, o sindicato, né, deve ter alguma influência, né? Bom, alguma influência. Secretário Atílio Pereira, como é que está o transporte em Guarulhos? Bom, primeiro dizer que ontem e hoje está acontecendo na cidade de Guarulhos um fato inédito, o encontro, a 81ª edição do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transportes do Brasil. E nós tivemos ontem a presença de mais de 90 cidades. O secretário de Estado do Rio de Janeiro participou do evento e foi muito importante a sua presença. O secretário de Estado Jurandir Fernandes, secretário de Transportes da Prefeitura de São Paulo, secretário de Curitiba, e só das capitais nós tivemos mais de 15 capitais presentes, Porto Alegre está aí, Florianópolis, Campo Grande, Brasília, bom, aí várias outras, Teresina, Cuiabá, São Luís, e também tivemos a presença do secretário nacional da Mobilidade Urbana, num debate exclusivo com os secretários. A parte da manhã foi aberta, uma abertura, inclusive, com a participação da imprensa. Até achei estranho, porque se a imprensa tem que noticiar as coisas importantes da cidade, eu não sei se aconteceu algo mais importante ontem na cidade do ponto de vista técnico. Eu, particularmente, estou sabendo agora. Um evento importante, toda a imprensa estava lá. Foi feito o release para a imprensa inteira. Aí então, tudo bem, só importante falar algumas definições importantes sendo tomadas, inclusive o secretário Jurandir garantiu a mim por várias vezes que hoje abre a licitação da linha 13 do trem, que é a linha que vem até o SECAP e até o aeroporto. Nós fizemos uma conversa com o governo do estado sobre essa linha, foi o prefeito Almeida, deputado Alencar, que reivindicamos que essa linha de trem, há um tempo atrás nós já tínhamos conversado que era importante que ela fosse até o São João. Mas numa conversa técnica com a direção da CPTM, nós propusemos que, em vez do São João, que essa linha chegasse, tem espaço para isso, aproveitando já o Rio Baquirivu, que ela chegasse até o Bom Sucesso, com mais uma estação na Presidente Dutra e mais uma estação no Bom Sucesso. Quando essa linha, a gente chama, foi carregada, né, que tem os dados de origem e destino, que são trabalhados pelo metrô de tempo em tempo, verificou-se que essa linha ela é altamente rentável e oferece uma característica para o trem que ela não tem na maioria das linhas. A maioria das linhas de trem, o usuário pega no ponto final e desce só lá na estação da Luz, essa no nosso caso na estação Engenheiro Goulart. E essa linha ela teria um embarque no Bom Sucesso, embarque no Presidente Dutra, já desembarque no São João, mais embarque no São João, bastante desembarque no aeroporto, muito desembarque no SECAP, e no aeroporto e no SECAP, embarque e desembarque com destino a São Paulo. E quem dera tivesse no centro também, né? Ficaria até melhor. Pensando só naquele eixo, seria uma linha altamente rentável. E com isso fizemos a proposta e agora continuamos discutindo essa proposta de fazer com que essa linha ela chegue até o Bom Sucesso. Pelo menos os projetos
a gente já está trabalhando nesse sentido. O senhor, quando fala em Bom Sucesso, onde? Perto da igreja ali, naquela região? Ou chegando até o Carmelo? Margeando o rio. Margeando o rio Baquirivu. Aí ela chegaria pouco antes do trevo. Pouco antes do trevo? Pouco antes do trevo. Está mais para o Inocop, então. É porque um pouquinho mais para frente, se você chegasse, por exemplo, no Carmelo, aí pegaria muito mais gente. Muito mais gente. E até poderíamos fazer corredores Pimentas para abastecer. Sabem que seria altamente rentável. Corredor Pimentas já vai ser feito e ele vai passar por ali. E o Carmela, ele tem uma proximidade grande e ele pode se alimentar a estação de trem. Então aí tem... a linha de trem ela vai pelo eixo, né? E o eixo vai alimentando. E o Carmela seria mais um espaço de alimentação dessa linha do trem. E aí o que no futuro seria o ideal, que a gente já conversou, é ligar então essa linha do trem com a Zona Leste. Mas ali seria perfeito. Ali. Aí você dá uma ligação para quem quer da cidade fazer essa ligação com a Zona Leste. E se fizerem por lá dos Pimentas, na Juscelino Kubitschek, por exemplo, que os terrenos, o preço é bem inferior para a desapropriação, né? Poderia ser ligado com a Itaim Paulista, a rede ferroviária, de forma perfeita. Aí tem que fazer os estudos de onde caberia, mas o importante agora é fazer essa ligação lá por trás. Mas a licitação vai ser aberta hoje, né, secretário? Segundo o Jurandir Fernandes, a licitação é aberta hoje, tem 5 dias para recurso, eles estão logo a abrir, se soubesse o vencedor, me ligaria, porque na primeira reunião que o secretário Jurandir Fernandes fez com os secretários municipais, no primeiro trimestre da gestão dele, eu reivindiquei que Guarulhos precisava de um trem. E ele até brincou, disse, você parece o Atrilho, eu vou aceitar a alcunha quando chegar o trilho, porque não tem, e a gente foi brigando por isso, uma reivindicação antiga da cidade, uma solicitação importante das principais diretrizes do prefeito, quando a gente tinha reunião com o governo do estado, era discutir a questão do trem, discutir a questão do metrô, e felizmente com isso nós teremos aí, acho que a chegada do trem ainda não é o que a gente quer, mas aí até já falava para o Roberto Samuel agora, uma das questões que vai dar uma viabilidade importante para a nossa rodoviária é esta estação de trem do lado. Perfeito. Então todo mundo, então as pessoas que vêm da cidade de São José dos Campos, que querem pegar o aeroporto, ou que vêm de São José dos Campos e querem ir para Minas Gerais, ou da região leste, vai ter a opção de vir de trem. E aí tem toda a opção para o Nordeste, tem toda a opção para a região de Minas que pega pela Fernão Dias, com um trânsito muito menor do que o trânsito que leva indo até o Tietê. Eu tenho uma questão, mas primeiro do ouvinte, Roberto. Tem o Adailton do Taboão, ele pergunta por que demora tanto para a implantação dos corredores de ônibus nas principais vias da cidade? A cidade, eu cada vez, quanto mais eu estudo a cidade de Guarulhos, a cidade, ela, em 1950, ela tinha 36 mil habitantes. E teve esse crescimento exponencial, teve essa loucura que aconteceu em vários bairros da cidade. A gente vê que as ruas são estreitas. O que tem que fazer? Tem que, inclusive, fazer processo de desapropriação, tem que construir via nova. Todos os corredores que nós estamos fazendo, para ser corredores Juscelino Kubitschek, tem que ter desapropriação. Papa João Paulo, Monteiro Lobato, todas elas necessitam de desapropriação. Pegar um lugar onde não precisa fazer desapropriação seria mais fácil, mas nós não temos mais esses lugares na cidade. Se você me der um exemplo aí, a gente vai... Eu tenho um exemplo. Não precisa fazer desapropriação, a gente consegue colocar uma faixa para o ônibus? Roberto, duas coisas. Secretário, a gente observa como motorista, nós estamos sem entrada, quem vem no sentido do Rio-São Paulo, nós estamos praticamente sem entrada para Guarulhos. As nossas entradas são ridículas, nós não temos um acesso direto. Como é que o senhor... E ali não precisa de desapropriação, precisa de acesso. Como é que o senhor pretende resolver isso? Então vamos lá. Todas as ações que a gente vai tratar, elas são de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo. Isso precisa de uma obra para fazer isso. A obra faltou, e a gente já fez esse projeto, pelo menos um funcional, e agora estamos trabalhando o executivo, porque quando você faz, você tem que fazer um carregamento
de veículos para poder fazer o que a gente chama do estudo de tráfego. Senão você vai criar um negócio que vai ficar congestionado o tempo inteiro. Então tem que ter responsabilidade com o projeto. No caso da entrada do viaduto da cidade de Guarulhos, ali a gente projetou uma alça, mas essa alça ela só vai ser viável se a gente fizer junto aquela trincheira que passa por baixo da Monteiro Lobato. Senão nós vamos ter uma alça que ela vai ficar igual aquela alça que foi feita para Cruzeiro do Sul ali. Invariavelmente, quando você está indo para São Paulo e você passa ali, você encontra cheio de carro na subida da alça até Cruzeiro do Sul. Se é para fazer um projeto desse, desculpa, daqui a pouco vocês vão estar dizendo, pô, mas não pensaram nisso? Não pensamos nisso. Então, tem que fazer esse viaduto completo, e nós estamos trabalhando nisso. E aí depois, quando você solta muita água, alaga no final. Verdade. Então aí nós temos que pensar na Paulo Facini como um todo. Então o viaduto que passa por baixo da Tiradentes, ele também tem que ser construído. Nós já fizemos o projeto dele. Por baixo, tá? Por baixo da Tiradentes. A passagem de nível. O viaduto entrando na Paulo Facini, passando por baixo da Tiradentes. Isso tem que acontecer. E o rio que tem ali? Bom, aí tem solução de engenharia. O rio você coloca, hoje esse rio já é canalizado. Sim, já é canalizado. Então ele pode ficar entre as paredes, né? Agora, secretário, essa alça então no viaduto vai depender de uma outra passagem de nível sobre a Monteiro Lobato, é isso? Eu acho que é prudente a gente fazer isso, porque se nós fizermos essa alça ali, nós corremos o risco de ter uma alça congestionada o tempo todo. Ou piorar o trânsito da Monteiro Lobato. Então, esse é um projeto, nós estamos trabalhando nisso e a gente acha que em curto prazo nós resolvemos tanto a passagem da Monteiro Lobato, que é uma das obras que o prefeito colocou como importantes, quanto o viaduto passando por baixo da Tiradentes e essa alça. O senhor não era secretário, era Patrícia Veras e nós já falávamos na época. Está aqui representando o Goiânia, no Fórum Nacional de Secretários. E nós já falávamos na época que esse viaduto tinha que passar sobre a Monteiro Lobato. Lembra-se disso? Bom, uma pergunta muito interessante aqui do Rodolfo, secretário do Centro. O que o senhor pretende fazer de imediato no Trevo de Bom Sucesso? Crescem as críticas do Trevo de Bom Sucesso todos os dias, praticamente travado. Pois é, as pessoas precisam entender o Trevo de Bom Sucesso. Ele tem problema no próprio trevo, que ele foi projetado para um tamanho, aquela concepção de trevo é para um tamanho, e lá nós temos, as contagens são 156 mil veículos que passam por lá. Então quem joga todo mundo no mesmo caminho. Quem entra ali pela Corona vai para Pimentas, vai para o Bom Sucesso e vai fazer retorno. Nosso projeto, a gente trabalhou a construção de um viaduto a mais, então quem vai para Bom Sucesso ou quem vai fazer retorno não entra mais na Corona, passa por cima da Dutra, faz a alça, e quem vem de volta para São Paulo faz a alça novamente e retorna. E quem vai para Bom Sucesso é só seguir em frente. O problema é que são 3 movimentos importantes que têm uma somatória de veículos muito grande. Algo parecido com o que acontecia na Rua Jati, ali em Cumbica, e não tinha condições, não funcionava bem. Nós tínhamos ali mais de 130 mil veículos passando por dia. Mas na semana passada e nessa semana, segunda-feira, por que teve problema no Trevo de Bom Sucesso? Alguém sabe? Segunda-feira, qual foi o problema no Trevo de Bom Sucesso? Carro quebrado? Carro quebrado na Dutra. Na Dutra. Sempre que... Então nós podemos fazer um trevo maravilhoso. Vai ser um jeito mais rápido de chegar no congestionamento. Não dá para a gente resolver os problemas desse jeito. Eu acho que isso é só um problema da prefeitura. O Trevo de Bom Sucesso, ele tem um componente importante, mas ele só será solucionado em conjunto com a Dutra. E todos os problemas que acontecem no trevo, vamos dizer, dos 100% nós temos registrado na central, 70% é de problema na Dutra. Não estou falando empiricamente aqui, eu estou falando de dados que nós verificamos todos os dias. Sempre tem agentes trabalhando lá no Trevo de Bom Sucesso e a gente faz o controle, que nós temos câmeras, eu posso até ver aqui do meu iPad as câmeras que a gente fica visualizando o Trevo de Bom Sucesso 24 horas por dia. Então, o problema de 70% que nós temos é com relação à Dutra.
Agora, duas coisas. Então, o prefeito foi até Brasília, discutiu, fui junto com o prefeito na reunião com a Coordenadoria Geral da NTT, porque as marginais chegaram até o 16 e as marginais precisam chegar até lá. Elas chegarão. Quando as marginais chegarem até lá, nós não vamos mais ter aquele problema, porque ali, vindo da Dutra, quem utiliza a Dutra sabe disso, vindo da Dutra, passou o pedágio, todos os dias de manhã tem problema na Dutra. Todos os dias, pela injeção de veículos que tem no trevo de Bom Sucesso, e depois pela injeção de veículos que tem ali na saída do Carmela. Todos os dias tem problema. E o problema é falta de vazão na Dutra, só tem 3 pistas e não tem acostamento na Dutra. Então, o grande problema, o maior problema do trevo de Bom Sucesso é poder fazer essa ação coordenada com a NTT para que as obras sejam conjuntas. Na NTT, eles se comprometeram conosco que até o mês de outubro, eles estariam, até o mês de setembro, início de outubro, estariam iniciando as obras das marginais da Dutra. O que vai desse ano. E nós, as obras do trevo, que são muito importantes também, nós devemos começar também ainda no final desse ano, ou no máximo no início do ano que vem, porque está tudo pronto, tem recurso. E é uma obra de mais de 80 milhões. Secretário, estamos falando de uma obra, é uma obra grande, uma obra importante, nós vamos fazer um trevo diferente. E aí depois, só para continuar aqui, eu não posso deixar de falar isso, porque eu acho que é importante que a gente faça esse raciocínio que é igual ao da Paulo Facini. Todo dia, Roberto Samuel. Só pedir só para você acertar o microfone. Caiu o microfone. Todo dia, Roberto Samuel, você tem aqui, quando passa o aeroporto, perfeito, na marginal da Dutra, fica todo mundo parado. Todos os dias. Se quiser passar lá agora, quiser fazer a visualização agora, vai estar parado. E se for amanhã é sábado, talvez não, mas possivelmente vai estar parado. Domingo não, mas segunda vai estar, terça vai estar, quarta vai estar, quinta vai estar. Todos os dias está parado ali. Então, se a gente fizer com que esse trânsito na Dutra venha mais rápido, nós vamos continuar com esse problema ali. Nós tínhamos 20 ônibus, eu contei outro dia, fui pela Expressa e contei 20 ônibus do sistema de transporte parados ali. Parados, eles ficaram mais de 20 minutos parados na Dutra. Então, uma alternativa fundamental para a cidade é construir um caminho sem depender da Dutra, que é o que a gente está fazendo. Nós dependemos muito da Dutra. Então, a Dutra, na Avenida Federal, sopra um vento na Dutra, nós ficamos gripados. Não pode a gente viver numa cidade que é a segunda cidade do estado desse jeito. Secretário, aqueles semáforos ali no trevo, não foi o senhor que implantou? Na época foram muito criticados. Aquilo não tira a fluidez do trevo? Do jeito que o trevo roda, é necessário. Então, se não fecha na corona, se não inibe na corona, o trevo não dá a volta. Porque quem vem de Bom Sucesso e quer ir para o Rio de Janeiro, passa por ali, pelo mesmo lugar. Então, criou uma somatória, como é um estilo rotatória, ele criou uma somatória de trânsito que não precisaria ficar somando e passando no mesmo lugar junto com os outros. Vamos passar algumas perguntas nossas bem rápidas e tranquilas. O Hermínio da Vila Barros pergunta sobre a Rua Araguaiana e suas travessas. Não são sinalizadas com placas e nem sinalização de solos. Por quê? Bom, nós temos, vou falar especificamente da Araguaiana, nós temos um déficit, né, de sinalização na cidade e temos trabalhado dia a dia para conseguir resolver isso. Uma das coisas que eu fico muito preocupado é que daqui a pouco vão ser chamados de cidade da lombada, né? Todo mundo... Sabia que tem mais de 2 mil pedidos de lombada? Olha, são proibidas. E aí tem lugar que pede a lombada, eu até vi, por isso que eu estou falando. Okay. Tem lugar que pede a lombada, uma turma pede, outra turma pede para tirar. Não, um quer que põe, outro quer que tire. Meu Deus do céu. Para registrar, então, o Aloysio do Parque Primavera fala, que é lombada, solicita a lombada há mais de um ano na Rua Asteroide. Tem a lombada 2 mil pedidos. O secretário já respondeu. 2 mil pedidos. Uma pergunta a lombada não é proibida. A lombada não é recomendável. Ela não é recomendável. E tem alguns critérios que de fato ela é proibida. Se você tiver um aclive muito acentuado na rua, aí ela é proibida. Se for numa curva, aí ela é proibida. Ou
que em um local onde a visibilidade ela não seja boa. Mas em outros locais, dentro da regulamentação, o código tem 2 regulamentações de lombada. Uma lombada mais longa e uma lombada mais estreitinha. Então essas podem ser feitas observando as normas legais. Nós fizemos, nós fizemos quase 1.000 lombadas já. Quase 1.000. E tem 2.000. Quanto mais a gente faz, mais pedem para fazer lombada. Será a cidade das lombadas daqui a pouco. Espera aí, Roberto, uma pergunta importante do Adelmo da Ponte Grande. Ele fala de outro ponto congestionado, a ligação de Guarulhos com a Penha, ali na Ponte Grande, secretário. Ele fala que ali está complicado também. Então, ali está complicado e na saída da Santos Dumont, na ligação com a Assis Ribeiro, também está complicado, porque essas ligações com São Paulo são ligações muito complexas. Nós fizemos um estudo junto com a Prefeitura de São Paulo. A ligação aqui na Vila Nilo, ela não é ruim, mas ela precisa ser melhorada. Antes, no Continental, é uma ligação que tem muito problema, a ligação também ali com Jaçanã. Aí depois, até praticamente inexistente, uma ligação ruim que tem ali pela Fernão Dias. Aí depois na Penha, a ligação é ruim, ela é estreita, não é só o problema do viaduto, tem o viaduto que depois tem que passar pelo trem. Aí nós temos também, ali na Santos Dumont, como já falei, ali em São Miguel, não é legal aquela ligação também que a gente tem, embora tenha essa outra aqui no Trevo de Pimentas, ali na Valeô, que ela é muito melhor. E por último, lá na Vilani, eu não sei se vocês conhecem, conhece a Vilani? Lá na Vilani tem um viaduto que tem um farol de um lado e um farol do outro. E aí o cara fica esperando, é um negócio absurdo. Tinha até dinheiro para fazer essa obra. Todas essas obras foram apresentadas pelo prefeito e discutidas dos prefeitos Sebastião Almeida com o prefeito Fernando Haddad, para que a gente pudesse desenvolver projetos para o governo do estado e projetos para o governo federal. No caso e o prefeito pediu, inclusive, publicamente para o governador, numa das inaugurações que a gente teve ali da Ayrton Senna. No caso dessa da Penha, tem projeto e estão dizendo que vão licitar essa obra que é desse viaduto da Penha e também a abertura ali por baixo que vai ligar na ponta da Assis Ribeiro. Vai ajudar bastante Guarulhos, mas não ajuda só Guarulhos não, ajuda mais São Paulo, porque vai ser um caminho mais rápido para quem vem da Zona Leste para o aeroporto. Ô, secretário, muitas perguntas chegando aqui, principalmente a crise dos táxis urbanos. Quando vai acabar essa falta de táxis urbanos em Guarulhos? Tem algumas pessoas que ficam motivando crise do táxi, crise na Câmara. Eu não sou dessa fase, eu só vejo crise onde tem crise. Eu não acho que tem crise no táxi. Eu acho que tem algumas pessoas que ficam tentando criar um negócio que não tem. Eu acho que não tem. Secretário, eu nas redes sociais está todo mundo mentindo, não? Discordo. Acho que tem táxi na cidade. Nós temos aí, tem uma necessidade de mais táxi, é verdade. Mas isso tem que ser feito. Tem a necessidade de táxi no Pimentas, tem necessidade de táxi no São João, tem necessidade de táxi no Cabo Sul, no Fortaleza, que não tem um ponto. Então, quando você for fazer essa licitação, nós temos que fazer uma licitação atendendo a cidade toda e nós temos que resolver politicamente, juridicamente, a maneira de fazer essa licitação para não ser um negócio que fique igual, à licitação que foi feita lá no transporte, que nós ficamos dois anos para resolver. Vamos fazer um negócio, nós estamos trabalhando nisso. Isso já está falado que agora, no segundo semestre desse ano, nós vamos tratar. Mas eu não acho que tenha uma crise, não. Acho que você fica muito preocupado com isso, Pedro. Sempre que você fica preocupado, secretário. O Pedro fala tanto, ele não estava querendo falar. O Pedro fala tanto disso que eu não estou entendendo. Secretário, o senhor não deve ter acompanhado as redes sociais. Vários e vários internautas reclamam da falta de táxi. Desculpe, essa crise não é minha não inventei. Não inventei essa crise. Táxi realmente. Se o senhor não quer reconhecer, eu já fiz o teste com um outro vereador, estávamos jantando outro dia, chamamos o táxi, ele chegou bem rapidinho. Mas em qualquer lugar, quando você chama o táxi,
E aí, mas foi sem querer, né? Chegou mais rápido do que o normal até, eu acho. Mas em qualquer cidade, você vê nos filmes de Nova York, né? Tudo meu reino por um táxi. E o táxi de Nova York é considerado um dos melhores táxis, né? Então, em qualquer lugar, em qualquer cidade. Só registrar um relato, secretário. Eu tenho reparado, e isso é muito comum, eu não sabia, aposentados, eles vão fazer a compra no mercado e eles acabam utilizando o táxi. Sim. E principalmente na região central, onde tem um mercado ali próximo a Capitão Gabriel, eu tenho visto algumas senhoras reclamando. Ali existe inclusive um ponto. Só que o fluxo é grande e a maioria dos usuários são pessoas da terceira idade. Mas nós estamos com um monte de perguntas. Rapidamente. Eu acho que tem uma coisa que eu vou falar aqui, que ela acaba sintetizando. O pessoal reclama da linha do ônibus, né? Por que meu ônibus demora? Gente, todo mundo está vendo que o problema da mobilidade virou um problema nacional. Isso nós discutimos agora. E o problema maior é o problema do trânsito. Se nós não tivéssemos feito a organização que fizemos, que o prefeito Almeida fez no início do seu mandato no transporte coletivo, a nossa situação de fato seria caótica. Então, é fundamental agora fazer os corredores. Eu vim essa semana, acho que foi quarta-feira de São Paulo, estava numa reunião, eu saí de lá meio-dia, cheguei na secretaria meio-dia e 40. Aí eu fui numa reunião depois lá na frente da Bela Vista do Paraíso, eu demorei da secretaria até a Bela Vista do Paraíso 50 minutos. E caminhão e trânsito. Gente. Secretário, eu tenho uma pergunta inevitável. A crise com os perueiros acabou? Eu acho que. Você tem ouvido falar alguma coisa? Não, quero saber. Não, acalmaram os 50, arrumaram umas vagas para pelo menos os 50 e ficaram mais tranquilos. Então é um assunto superado em Guarulhos? Não, eu acho que esse é um assunto, a questão dos perueiros, eu acho que sim, as pessoas que ficaram sem vaga, que ainda estão sem condições, a gente tem trabalhado diariamente aí para buscar alternativas. Nós fizemos na semana passada um debate onde a gente trouxe um representante do Sindicato do Fretamento para fazer uma palestra sobre a questão do fretamento com eles, para oferecer essa alternativa. E eles estão buscando alternativas. Muitos dos que foram não eram permissionários. Inclusive, eram funcionários, né? Aqueles que davam entrevista, não eram funcionários, não. Com relação aos micreiros, também está tranquila a situação, pagamentos em dias? Com relação aos micreiros, a gente está brincando aí, quem está fazendo aquela história igual lá na roça, que o Arnone deve falar isso, acho que uma vez ele falou isso, vai pegar a galinha, né? Você não pega a galinha em campo aberto, você tem que ir cercando a galinha. Nós estamos levando para um canto aí, tem muita coisa para fazer, No ano passado deu uma derrapada no sistema dos micros até o final do ano, e eu acho que a gente está conseguindo chegar nesse próximo mês aí, nós vamos estar com quase todos os problemas resolvidos, problemas de pagamento do ano passado, tudo limpo para trás, todos os problemas do contrato deles também. As cooperativas estão bem, secretário? A gente trata mais como garagem, eles se organizam como garagens, né? Algumas garagens têm funcionado bem e outras garagens, elas não funcionam assim tão bem, mas a gente tem... Por que o senhor fala garagem e não cooperativa? Porque teve uma grande polêmica entre na licitação que foi anulada, sobre a questão de cooperativa. Então a nossa relação ela não é fundamentalmente com a cooperativa, até pode ser cooperativa, mas eles estão organizados em garagem, e a gente trata Hoje nós com temos a garagem. 2 garagens? Tem 3. 3 garagens. São 3 garagens, uma garagem ali no Carmela e mais uma no Bom Sucesso. Olha, essa aqui é muito boa, hein? O Orlando Jardim Paraíso reclama que há muitos carros abandonados na região do Taboão. Aliás, não só do Taboão, a cidade toda. Sabe quantos a gente recolhe por mês? Não. Mais de 50. Invariavelmente, mais de 50. E não é instantâneo, né? Todo mês? Então, 50? Mais de 50. E não é instantâneo. Você não vai lá. Tem procedimento para remover um carro. O carro não é um sofá que você vai lá e tira como se... Não, o carro ele tem um outro... Se ele tiver estacionado regularmente, nós temos que fazer a documentação e comprovar de que de fato ele está abandonado. E aí a gente vai buscar quem é o proprietário, notifica, uma lei municipal, acho que é 6966, inclusive a lei de 2011. A gente notifica o proprietário
e esse proprietário tem 10 dias para remover o carro. É o que está na lei. Então, depois de 10 dias, aí a gente vai remover. Amanhã, por exemplo, tem uma série de... Eu não vou nem ficar informando qual é o lugar, mas tem uma série de carros, tem 6 veículos serão removidos amanhã. Que venceu o tempo. O guincho vai lá e vai só levar os carros para casa. Primeiro o senhor tenta notificar o proprietário? É obrigação legal. Eu tenho que notificar, não posso levar o carro se o carro estiver estacionado regularmente sem avisar. Em cima do horário, obrigado pela participação, secretário Atílio. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Pedro. Obrigado, Roberto Samuel, os ouvintes. A gente fica sempre à disposição. Agora, a crise dos táxis eu não inventei, não. Ela está nas ruas, viu? Vamos chamar o Você Táxi, quer né? que eu brigue com o americano? Ele é meu amigo. Não, eu quero brigar com táxis na rua. Olha, vamos pedir desculpa para os nossos ouvintes, não deu para fazer todas as perguntas, mas todas as perguntas serão passadas ao secretário. Tem até gente achando que eu não sou mais tão amigo do americano por causa dessas coisas. Eu não sou. Ó, Americano é no aeroporto. é o grande amigo. O problema é O urbano. americano é um vereador importante da cidade, um dos melhores vereadores da nossa cidade. Nossa, rasgou você da guerra. É, Futuro presidente da Câmara. Nossa. ó, isso você que está dizendo. Não sei nem se ele é candidato. Será que ele tem trânsito para isso? Sei nem se ele é taxiando. candidato. Tá taxiando. Até terça-feira, se Deus quiser. Até lá. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.